Quando a gente pensa na Somália, o que geralmente vem à mente? Para muita gente, a imagem é de conflito, de crise, né? Bom, aqui a gente vai um pouco mais fundo para entender o porquê, mergulhando nas raízes históricas desses desafios todos e também explorando os possíveis caminhos para a resiliência. Vamos começar com um número, mas um número que sozinho conta uma história gigantesca. 3,8 milhões. Esse é o número de pessoas deslocadas dentro da própria Somália. Gente que teve que deixar tudo para trás por causa de uma combinação de conflitos, mudanças climáticas e instabilidade. A pergunta que fica é: como um país chega a uma situação dessas? Para a gente conseguir responder, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? E olhar tanto para as forças históricas quanto para as mais recentes que acabaram criando uma das crises mais sérias do mundo hoje. Olha, a crise de hoje não surgiu do nada não, hein? As sementes dela foram plantadas há mais de um século, lá na época da divisão colonial do território somali. E depois foram regadas por décadas e décadas de conflito depois da independência. Essa linha do tempo aqui mostra uma trajetória bem trágica. A partilha da África, quando as potências europeias basicamente redesenharam o mapa, já plantou ali as sementes da divisão. A queda do governo de Siad Barre em 91 não foi um evento isolado, foi o estopim de décadas de instabilidade que ecoam até hoje. Hoje em dia, a crise tem muitas faces. Ela é alimentada por uma combinação, assim, devastadora de desafios que estão todos conectados entre si. A situação da Somália é um exemplo perfeito do que os especialistas chamam de policrise. Pensa nisso como um efeito dominó. A seca, que é uma crise climática, leva à perda de colheitas, que vira uma crise alimentar. Isso, por sua vez, gera conflito por recursos que estão escassos, e aí temos uma crise de segurança. Uma crise vai alimentando e piorando a outra. E aqui dá para ver bem claro. Conflito e as mudanças climáticas são os principais motivos que forçam milhões de pessoas a abandonarem suas casas, mergulhando o país numa situação de fome. Vamos dar uma olhada em cada um desses fatores. Primeiro, a fome. E não é só uma falta de comida, não. São ondas de fome recorrentes, devastadoras, que ficam ainda piores por causa das secas terríveis e dos conflitos que transformam terras que poderiam ser produtivas em campos de batalha. Para ter uma ideia do tamanho da tragédia, só na Grande Fome de 2011, a estimativa é que 260 mil pessoas morreram, metade delas crianças com menos de 5 anos. É um número que mostra a dimensão humana de tudo isso. E aí vem o conflito contínuo, principalmente com grupos armados como o Al-Shabaab, que é um grupo insurgente. Eles não apenas atrapalham a chegada de ajuda humanitária, mas trabalham ativamente para desestabilizar qualquer tentativa de criar um governo e reconstruir o país. Bom, diante de uma crise tão complexa assim, qual foi a resposta do mundo? Vamos ver agora o papel das Nações Unidas, a ONU, e como foram as intervenções deles ao longo das décadas. Os esforços da ONU são uma história de dois lados. Por um lado, sem dúvida, salvaram incontáveis vidas com a entrega de ajuda. Mas, por outro, as tentativas de construir uma paz que dure acabam sempre sendo frustradas pelos conflitos e pela instabilidade que não cessa. Entender o problema é só o primeiro passo, né? O caminho para frente talvez esteja em aprender com a própria história da África e em agir de forma coletiva. A história da África é uma história de muita resiliência. Desde os impérios antigos até as lutas mais recentes por liberdade, o continente oferece lições poderosíssimas sobre como superar as maiores adversidades. E são lições que podem sim iluminar um caminho para a Somália. A dimensão do desafio na Somália é assustadora, a gente sabe, mas não é impossível de superar. A mudança começa quando a gente entende que essa luta não é só da Somália, é uma responsabilidade de todos nós, uma responsabilidade coletiva. E contribuir pode ser de várias formas, viu? Desde doações diretas que dão um alívio imediato, até o trabalho super importante de aumentar a conscientização, de falar sobre a complexidade da situação. E esse segundo passo, o de aumentar a conscientização, começa com a gente se educando. Acompanhar fontes como o canal África na História, de onde a gente tirou a base para essa análise, é fundamental. A gente não está apenas se informando, a gente passa a fazer parte da conversa. E olha, se esse tipo de conteúdo aprofundado interessa, vale muito a pena se inscrever para continuar engajado. Então vamos terminar com essa reflexão.
Com base nessa história tão profunda de resiliência da África, como é que a gente, como comunidade global, pode apoiar o povo somali a escrever o próximo capítulo da sua história? A resposta, com certeza, começa com a conscientização e a ação de cada um.